Hoje é bom dia. Bom dia, gente. Hoje a gente veio cedinho. Será que vai estar todo mundo acompanhando? Vamos testar esse horário. A gente tem que testar a nossa audiência. Espero que vocês curtam, porque hoje vai ser um programinha diferente, porque é uma vinícola no Chile de brasileiros. Então vai ser uma coisa muito legal. A gente espera que vocês possam curtir tanto quanto a gente está curtindo desenvolver esse novo assunto, porque a gente sempre fala de vinícolas e tal. Então são sempre vinícolas chilenas e agora a gente tem uma vinícola brasileira no Chile. Ah, deixa eu deixar um recadinho. A gente fez um grupo para conversar sobre vinho lá no Facebook. Então, se Verdade. você acompanha a gente sobre os vinhos e tudo, quer ficar mais pertinho da gente, vai lá pro Facebook também, Chile à la carte, tá? E entra lá, Amigos do Vinho, que a gente vai estar sempre postando conteúdo novo para conversar mais sobre esse assunto que a gente tanto gosta, tá bom? Vamos chamar aqui a Ângela. A curtir, compartilhar com os amigos, indica o nosso Instagram, nosso Facebook, nossa página para os seus amigos, que isso sempre ajuda muito o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar desenvolvendo um trabalho legal. Bom Bom dia! dia! Oi, gente, tudo bom? Tudo Tudo bem? bem? Bom receber você aqui com a gente. É um prazer. A gente estava até falando aqui que a gente está fazendo muitas lives com vinícolas e são sempre vinícolas chilenas. E agora a gente tem o prazer de estar recebendo um casal de brasileiros que está desenvolvendo um trabalho bem bacana que a gente está super curioso para conhecer. A nossa é uma vinícola chilena, só que com alma brasileira, né? É um Pois pouco é, diferente. E como exatamente. Oi, tudo cortou um certo aí no pouquinho. Rio? Ah, tá. Aqui agora o que é que Tá acontece? começando a melhorar. Por aqui, na realidade, a quarentena em si Não existe mais. porque tá tudo funcionando. O povo tá saindo como se não houvesse amanhã. É, Assim, nem todo mundo, mas muita gente. os shoppings estão funcionando, tá tudo funcionando. Óbvio que com restrição de horário para você entrar numa loja, mede a temperatura, álcool em gel, mas tá funcionando. Para ir no shopping, pelo menos 15 vezes vão passar álcool em gel na sua mão numa ida ao shopping, sabe? A mão fica até ressecada. Mas, e a temperatura também no final do dia você já gravou. Mas, Não, assim, eu vi umas imagens da Dias Ferreira que eu falei, gente do céu, aquilo lá me assustou um pouco. Muita gente sem máscara. Eu falei, não, caramba, a pessoa. sim, É, isso que eu ia falar. Aqui no Rio, nos lugares mais populares, de geral, as pessoas mais carentes, elas não estão usando máscara. Eu, no outro dia, saí com o Maurício e reparei isso, né? A é, gente passou por uma comunidade, o povo não estava usando máscara. E tem muita gente morrendo, não é pouco. A gente teve um é. amigo semana passada que, com a graça de Deus, ele saiu do hospital. Mas a irmã dele teve que tirar do hospital particular, botar no hospital de campanha porque ele estava morrendo, Caramba. sabe? E aí foi o hospital de campanha que salvou ele. Quer dizer, realmente funciona, só que o problema é que tá lotado, não tem vaga, Ainda entendeu? está lotado, tá? Agora tem uma tendência de queda. Já começaram os números a Isso. apresentar uma estabilidade e São Paulo uma já queda. apresentou queda, acho que de uma semana. É, Uhum. Então já está entrando num platô estável e aqui no Rio acredito que também, porque muitos hospitais particulares que tinham quatro, cinco alas já estão só com duas. estão diminuindo bem. Chegou o ponto dos hospitais não receberem ninguém se não fosse de Covid. Uau, que incrível, que É, incrível. Aqui no Chile está tudo em quarentena ainda, vocês sabem, né? Santiago está Uhum. toda quarentenada, Vinha quarentenada, Valparaíso quarentenada, no sul também. Os números estão também mais estáveis e tendendo a baixar. Esses últimos dias os números estão baixando. Então vamos ver como é que vai. Casablanca, a gente não tem quarentena, tá tudo aberto, tudo funcionando, mas é a mesma coisa. Quer dizer, qualquer lugar que você vai, no comércio, por exemplo, tem que respeitar a distância. Isso. Então,
sei lá, fila do caixa do supermercado. Todo mundo tem que ficar pelo menos 1,5 metro de distância, todo mundo com máscara. Então, Isso, assim, no geral, as pessoas estão até respeitando, né? É, A não ser assim, Saara, ah, Calçadão de Campo Grande, acho que já Mercadão de Madureira. Aí eu lugares acredito que não. que aglomeram muita gente, normalmente não é tão assim. É porque aglomera muita gente, né? Mas E o pessoal também que faz caminhada, essas coisas, normalmente a gente tem visto todo mundo sem máscara, isso aí que é um pouco mais eu acho, complicado. Só porque achar que está mais distante da outra pessoa e não usar máscara, porque você está naquele momento, mas você atravessa a rua, vai voltar para o seu prédio, e aí? o que eu acho pior não é isso. O que mais me dói são as crianças. Por quê? A gente ainda outro dia foi no shopping uma vez só, porque a gente quase não sai. Mas fomos uma vez só ao shopping Eu fui para pagar conta de resolver do problema de telefone. telefônica. Só por isso que a gente foi, porque a gente não tá saindo de casa. Chegamos lá, a família toda com máscara. Eu contei 25 crianças com menos de 6 anos sem máscara. Porque é bebezinho, porque é criança sem máscara, porque acha que não pega em criança. Gente, já teve muito óbito de criança. Então, assim, e imagina a dor de você deixar o seu filho no hospital e você não poder ficar com o seu filho. Gente, isso pra mim, o Bernardo nem sai de casa. Ele não sai de casa. Ele brinca aqui na rua, na frente de casa comigo, uma vez ao dia para tomar sol e saiu de casa 2 vezes. Uma na rua de casa para cortar o cabelo e outra para Que ver a não- outra avó que é É. muito doente e teve que manter o distanciamento, mas fazia 3 meses que não via a avó. E só. E só que é no quarteirão seguinte, né? Todo mundo. Ele não sai de casa. Não sai. eu acho que as crianças têm que cuidar mais, né? Tem que cuidar mais. Sim, Porque a criança também não é também que ela vai pegar, mas ela é um vetor. mas pega também. Já Sim. foi provado que Se pega. ela pega, pode pegar, mas a questão que eu acho o perigo maior para a criança é o vetor, porque Ela vai matar o avô, a criança avó. não tem limite, ela não tem senso de saber o que ela pode chegar, se ela não pode abraçar, se ela não pode beijar. Meu filho chora quando vê os Imagina a vizinhos, dificuldade os de ter amiguinhos. uma avó e não poder abraçar a avó, não poder beijar. Exatamente. É bem complicado Ele nesse vê os sentido. amiguinhos na aula online e ele chora. É, Ele não entende, ele tem 4 anos. não tem como, né? Não tem como. É difícil. E a gente está cruzando os dedos para ver se as pessoas tomam mais consciência, que é para poder terminar logo essa fase, né? Ver se a gente pode voltar a essa nova Essa é a nossa nova realidade, Eu me exatamente. sinto naqueles filmes americanos, sabe? Tipo Independence Day, tá acabando o mundo e só restam 3 pessoas. Tô mais ou menos assim. Não, porque é muito louco você pensar, sei lá, em fevereiro, pleno carnaval, não sei o que, depois, sei lá, 15 dias depois, todo mundo de máscara em casa, você olha pra rua, só falta aquele feno do western americano rolando na rua, rolando, né? só falta isso. Não, porque no Rio teve dias da rua não ter ninguém. O pessoal não sair realmente de casa, ficar coisa absurda. É um A gente marasmo aqui total. paramos de receber visitantes acho que foi dia 15 de março. E foi uma Foi o coisa dia tão, que a gente não saiu de casa mais. e foi uma coisa tão louca, porque meu marido estava no Brasil, minha mãe e minha tia moram no Brasil, estavam aqui em casa. E assim, a passagem de todos estava mais para frente. Então foi assim, o Chile vai fechar a fronteira, porque o Chile literalmente fechou a fronteira. Ai, como que vai ser? Não vai ter voo, não sei o quê. Sei que foi um dia, um desespero, assim, para conseguir remarcar a passagem dele do Brasil para voltar para cá, para remarcar a passagem delas, para elas poderem voltar para o Brasil, porque eu falei, olha, eu acho que vocês ficarem aqui é mais seguro, a gente mora no campo, não tem tanto problema, né? Não tem gente. Elas, não, mas e plano de saúde? E ela já tem mais de 70, então, e plano de saúde? Não, a gente não pode ficar aqui porque nosso plano de saúde não cobre aqui, cobre lá e tal, isso que foi um desespero. E conseguimos mudar todas as passagens e tal, mas foi uma loucura, foi uma coisa tão do além, assim, tão do além, foi louco, foi louco. É surreal. É surreal. Não tem outra palavra.
toda vez que eu saio na rua, que eu vejo todo mundo de máscara, eu falo, gente, isso é muito doido, sabe? É surreal. Gente, menos mal, a gente mora no campo, né? Então É, é mais fácil. Eu acho que a gente ainda é privilegiado nesse sentido de como a gente mora no campo, a gente tem muito espaço, então não tem contato com as pessoas normalmente, então é mais tranquilo para a gente. Mas, por exemplo, para quem mora em apartamento, eu acho que a situação é mais complicada. Então, Ah, sim. com certeza. A gente ainda tem sorte que a gente mora em casa, que também aí tem a rua, é uma rua fechada, aí Não passa não muita passa muito gente. carro, Só teve um caso de Covid. só teve um vizinho que teve, e então ainda facilita um pouquinho nesse sentido, mas a maioria que mora em apartamento e mora num apartamento pequeno, Deve estar é, enlouquecendo. e se tiver criança, então, nossa, fica loucura. é mais complicado. Não, a gente aqui, eu acho que para a gente, eu realmente me considero afortunada nesse sentido, porque quando começou tudo isso, primeiro a gente está no campo e depois também começou a vindima, então a gente tinha um monte de coisa para fazer, não Pra deu tempo fazer. de Se pensar ocuparam. tanto, não deu tempo, porque isso foi no dia 15 e a gente começou a colher tipo uns 5, 6 dias depois. Foi o primeiro dia de colheita, e aí a gente passou o resto de março, abril, maio, tudo em período de colheita, trabalhando bastante. Junho também, porque daí estava terminando os trabalhos de bodega. Então, meio que a ficha caiu, assim, de cair, agora faz uns 15, 20 dias que aí terminou toda essa leva de muito trabalho. E aí foi que, ufa, agora sim, agora então é assim, né? O que você faz em casa e tal, não pode sair, não sei o quê. Mas tá tudo bem, a gente conseguiu meio que mudar o ritmo, né? Por exemplo, em Santiago, agora a gente tem os vinhos lá em Santiago, então ficou muito mais fácil para quem quer comprar os vinhos em Santiago, por exemplo, que a gente entrega no mesmo dia lá. Então conseguimos resolver um pouco as coisas, mas A logística foi melhorando, né? Ai, que a, bom. a gente foi obrigada a melhorar a logística e no final foi bom nesse sentido. Foi bom nesse Sim, sentido. assim, eu até comentei, eu estava comentando exatamente isso, que a, a maioria, se não, não vou falar todas, mas a grande maioria das vinícolas, todas Refez os sites. refizeram seu site, refizeram seu e-commerce, está todo mundo 100% nesse sentido, porque se viram obrigadas a investir nisso, porque era a saída. E a gente também se Sim, reinventou, trouxe sim, conteúdo novo. nós mesmos, a gente já tem o blog, já tem Vai quase fazer 4 anos. anos. A gente começou a fazer as lives em março. Quando a Então, quarentena bateu, eu nem, a gente eu nem pensou, sabia o que a que gente era vai live fazer? de março. Pois é, o que a gente vai fazer? Porque a gente não pode viajar. Ninguém pode viajar. Se a gente não fizer nada, vão esquecer que a gente existe. Então vamos tentar. Aí que eu comecei a cavar e a gente já está na 10ª semana de live. E quando não tem, nossos amigos perguntam, né? Ué, É, não vai ter live hoje? Quando que é a próxima? Porque também o legal foi que a gente passou também a ter amigos a gente já tinha, né? sim, Muitos amigos que viajam com os nossos tours, mesmo tendo Instagram de viagem. E hoje em dia a gente tem muitos amigos de viagem que curtem, comentam e realmente gostam do nosso conteúdo. Isso é muito gratificante, porque são pessoas, são colegas de trabalho que fazem a mesma coisa que a gente, um pouco diferente. Que sim, às vezes o nosso foco sempre foi o o Chile. Chile, tem É, gente que é o mundo inteiro, tem regiões brasileiras, mas sempre estão buscando o nosso conteúdo. A gente meio que virou uma referência, por sorte, e a gente conseguiu cair num nicho que foi muito bem aceito. E a gente tem feito também bastante ação nesse sentido sim, para melhorar a nossa exposição, até porque, como eu tinha dito, se a gente não fizesse nada nesse período, a gente ia morrer, porque a gente basicamente que trabalha hoje, nosso tempo é 100% dedicado ao ao blog, blog a gente trabalha com isso, é nosso e trabalho. sem ter um blog para se trabalhar, sem poder viajar, gerar novo conteúdo, praticamente Sem ter os você, turistas para atender. sem ter turista para atender exatamente, fica complicado trabalhar. Que através das lives é meio que um tour virtual, né? Hoje eu Sim, tinha pensado em passear com vocês pelo vinhedo e pela bodega, só que hoje está chovendo aqui em Casablanca, graças a Deus, porque a gente precisa isso é muito de bom. chuva. Sim, é Isso é bom. uma ótima notícia.
é uma ótima notícia, mas é meio que dá para... Eu acho que as pessoas viajam um pouco também com as lives, né? Ó, alguém está perguntando se a live é sobre vinhos. Acho que a gente está falando de outra coisa que não está falando sobre vinho. A Vivi é uma grande amiga nossa. Ela tem um Instagram de viagem também, é uma pessoa que eu amo. Ela mostra as cachoeiras mais lindas do Brasil. E já mostra... mostrou Foz do Iguaçu? Cataratas do Iguaçu, sou de Foz. Então, e mostra também alguns lugares do mundo lindíssimos, assim. Ela tem umas viagens para Venezuela, lugares lindos, lindos, lindos que você não pode imaginar. Entrou também a Paty, outra amiga nossa também, que gosta muito de vinho. O Alexandre, um seguidor nosso, também está na live que eu já vi. Tem muita gente querida, assim, que acompanha a gente sempre, tá junto toda a live. É muito bom esse carinho, sabe? Assim, essa proximidade das pessoas, da gente saber a carinha de cada um, isso sabe? Foi uma Traz coisa exatamente legal da live, que permitiu Alexandre aí. que a gente se aproximasse mais de quem consumiu o nosso conteúdo também. Isso é foi muito bem bom. legal. Porque às vezes o trabalho do blogueiro é muito solitário, sabe? Porque você faz, e você não tem a carinha do outro ali para saber. E quando eles chegam até a gente, nossa, é muito gostoso. A gente fica assim muito feliz. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de vinho? Vamos falar de vinho? Então, o que vocês querem saber? Vão me perguntando, eu vou responder. Vamos lá. Como é que vocês foram parar no Chile? Conta essa história. E no Casablanca, que a gente também... O Casablanca, pra gente, é um lugar super especial, porque foi o primeiro vale que a gente conheceu. A Veramonte foi foi a nossa primeira vinícola. Foi nosso primeiro vídeo no YouTube. Então a gente tem muita história no Casablanca. É um lugar também que eu gostaria de morar, confesso. Bom, no Brasil, a gente tinha negócios relacionados com vinho, né? Uma das empresas que a gente tinha era uma importadora de vinhos. Então, a gente importava vinho do mundo inteiro. E aí, num determinado momento da nossa vida, eu e o Marcos, nós dois somos engenheiros de alimentos. Marcos é o Atílio do nome. E a gente resolveu fazer um vinho aqui no Chile, mas não era como negócio. A ideia era meio que um hobby, assim, vamos fazer um vinho. Vamos, se der certo, a gente vende no Brasil através da importadora, e se não der, a gente bebe. Tipo, a gente tem um monte de amigo, não vai ser problema. Isso foi em 2006. Então, a gente começou a fazer vinhos aqui no Chile, só que morando no Brasil em 2006. E aí, em 2009, a gente veio para a colheita, e quando terminou a colheita, a gente tirou 10 dias de férias. E a gente foi para uma praia que se chama Tunquén, que fica na costa de Casablanca. E essa praia é uma praia espetacular. Para quem está escutando e não conecta muito bem o Chile, é assim. O Chile, se a gente pensar que é aquela tripinha, né? Santiago está no meio, Valparaíso está assim, para o oeste, na costa, né? E Casablanca está no meio do caminho entre Santiago e Vinha Valparaíso. A gente está 45 minutos, 1 hora de Santiago. E 20 minutos da praia aqui. Então, a gente foi para... E tem a praia que está na costa de Casablanca, que é essa que chama Tunquén. E lá era um lugar absolutamente natural, assim, não tem... Imagina que naquela época a gente ficou numa casa que a energia era toda de painel solar, água era água de poço, não tinha, assim, as modernidades, né? O caminho era um caminho todo de terra para chegar nas casas e tal, só que a gente ficou de frente para o mar. E assim, era um rochedo grande, a casa lá em cima, e a gente de frente para o mar, sem telefone, sem celular funcionando, sem internet. Foi meio que sair do mundo por 10 dias. E para a gente essa foi uma experiência assim, absolutamente impactante, porque a gente tinha 3 empresas no Brasil, trabalhava como louco, quer dizer, era um negócio, a gente tinha uma vida muito, muito atribulada. E parar por 10 dias foi mágico, realmente foi mágico. E 3 meses depois disso, foi meio que a gente começou a repensar muito na vida. E 3 meses depois a gente falou, não dá, a gente não quer mais continuar com essa vida louca que a gente tem no Brasil. E a gente decidiu que literalmente a gente ia mudar de vida. Então a gente tinha que arranjar uma maneira de mudar de vida.
E a maneira que a gente arrumou foi: bom, vamos plantar um vinhedo em Casablanca, vamos fazer vinhos de qualidade muito alta, vamos morar no campo, porque no fundo era isso que a gente queria, morar no campo. E ter uma vida mais tranquila, uma vida mais conectada com a natureza, uma vida mais que a gente achava uma vida mais saudável, sabe? Mais tranquila mesmo. E foi Uhum. assim que a gente veio parar aqui em Casablanca. Eu diria que foi Caramba. amor à primeira vista, assim, foi. E Mas aí, antes o Chile já era uma paixão para vocês, assim, para morar? Ou foi só dessa vez que despertou, assim, foi um clique? não, foi essa vez e foi um clique, foi assim, Caramba! a gente tem que, foi tipo, a gente levou 3 meses para chegar à conclusão que a gente tinha que largar tudo que a gente tinha no Brasil, mudar tudo. Quer dizer, imagina, minha família ficou, a família do Atílio também, todo mundo ficou louco, né? Mas como assim? Vocês vão jogar tudo pro ar? Vocês vão largar tudo que vocês construíram até agora? A Ninguém gente vai, acreditou. se a gente não fizer agora, vai ser muito mais difícil fazer no futuro. Então, e se der tudo errado agora, a gente volta e começa de novo, sabe? Foi é, meio que uma necessidade, sabe? Aquela coisa de, puxa, se a gente Sim. não fizer isso, a gente vai passar o resto da vida reclamando porque a gente não fez. Então vamos fazer. Se der tudo errado, a gente começa de novo, não tem problema. Mas foi assim, isso foi 2009, finalzinho de 2009 que a gente tomou a decisão, e 2011 a gente já veio para cá. A gente foi fechando as empresas em 2010 e em 2011, literalmente, eu falo que a gente chegou aqui com a mala e sem as cuias, porque as cuias ficaram tudo no Brasil, a gente veio só com as malas para cá. E aí, em 2011, a gente chega em Casablanca, começamos a comprar uvas aqui, porque a gente não tinha nada, a gente chegou aqui Uhum. literalmente só com as malas. Então a gente comprou um campo, mas aí não tinha vinhedo, então a gente comprava uvas a outros produtores de uva aqui da região. Começamos a fazer os vinhos numa outra bodega também. Então isso foi 2011, 2012 também a gente continuou fazendo vinho numa outra bodega. Aí em 2013 a gente construiu a nossa bodega, então aí a gente continuou comprando uva, mas já vinificando na nossa bodega. Aí plantamos o vinhedo e 2018 foi o primeiro ano que o vinhedo começou a produzir. Então, a partir de 2018 já são uvas nossas. E até 2017 a gente comprava uvas para fazer os Uhum. vinhos. Que Então, é algo 2018 comum também. é, Acontece. é algo bastante comum. Eu diria que a grande maioria das vinícolas compra uvas porque você tem muito produtor, né, de uva que não vinifica, né? O negócio Sim. dele é vender uva somente. Então, é uma coisa bastante comum no Chile. Bom, na verdade. Mas foi assim que a gente veio parar aqui. E agora 2018 foi meio que um ano mágico para a gente, porque caramba, foi finalmente a gente tem as nossas uvas feito na nossa bodega, tudo nosso, né? Foi um pouco como que nascer de novo. Que Por isso que inspiração. não, É muito legal. Sim. não, A 2018 foi gente, um ano incrível. a gente fala isso porque há anos a gente quer se mudar. A gente fica, né? É, A nossa história com o Chile, foi em 2015, né, amor? é. Eu queria conhecer o Chile e o Maurício falava, tá, mas o que que tem para se ver lá? Eu falava, muita coisa. E ele, Sim, mas o Chile é aí incrível. a gente fez 10 anos de casado e ele com o nosso padrinho de casamento, que tá na live também, Leandro, armaram lá, então vamos pro Chile, né? Foi. Presente de casamento. Gente, eu conto, as pessoas às vezes podem achar que é exagero, mas não é. Eu pisei em Santiago, parecia que eu tinha nascido ali. Eu não sei explicar. É um negócio assim que A eu identificação andava foi pela muito grande. cidade como se eu conhecesse a cidade. Era um negócio muito louco, sabe? Um amor, um negócio que eu não sei explicar. Eu, quando venho embora, meu olho enche de lágrima, eu não quero ir embora. É uma coisa muito doida. A gente se identificou, eu também me rendi, queimei a língua. E desde então, todas as férias, a gente volta 2, 3 vezes ao ano Pro para o Chile. Chile. E quando não vai, morre de saudade. A gente nunca teve um período tão grande sem ir até o Chile, exatamente.
por conta da pandemia. A gente já estava programado exatamente para ir para Vendímia, que a gente queria muito participar das comemorações e tudo mais, mas infelizmente só ano que vem agora. É verdade. Mas assim, é um sonho que a gente tem. Um dia a gente se muda. Vai ser uma evolução natural que vai acabar acontecendo. Isso aí a Acredito gente. que sim. É. O Alexandre está perguntando qual a diferença da sua bodega para as tradicionais no estilo de produção? Desenho da planta é tudo por gravidade? Alexandre, eu acho que você nunca viu uma bodega como a nossa. Você tem que vir aqui. Aqui é tudo muito, muito diferente. O que acontece? Desde quando... Eu acho que é melhor eu começar pelo vinhedo e depois eu comento da bodega, que é para meio que seguir um pouquinho o fluxo natural da produção. Isso. Então, o vinhedo, para começar, a gente tem um vinhedo super pequeno. Casablanca é muito mais conhecida pelos vinhos brancos, em particular Sauvignon Blanc, Chardonnay, e no caso de tintos, a Pinot Noir. Quando a gente chega aqui, a gente veio definido, a gente queria uvas tintas. Então, imagina, quer dizer, a gente veio para uma região que é conhecida pelos brancos e a gente termina plantando um vinhedo com 8 variedades diferentes, o que já é uma loucura, e dessas 8, 5 são tintas. Então, o vinhedo hoje tem 3 brancos, que são Sauvignon Blanc, que é a uva mais típica do Vale. Casablanca é conhecido muito mais pelo Sauvignon Blanc. Depois a gente tem Roussanne e Viognier, que são 2 variedades que muito pouca gente conhece, mas que o Atílio ama, por isso que a gente tem essas 2 variedades. E depois, em tintos, a gente tem a Pinot, tem a Syrah, que são... A Syrah já é um pouco mais comum aqui no Vale do Casablanca. Ela aceita melhor o frio. E aí a gente tem 3 variedades que são, assim, meio que só a gente que faz, que são Malbec, Cabernet Franc e Grenache. O nosso Malbec já saiu eleito como o melhor Malbec do Chile por 2 vezes. E isso dá um orgulho tremendo. Não, é um orgulho tremendo. Quer dizer, pensar que uma uva tão incomum no Vale do Casablanca sair como 2 vezes o melhor do país é incrível. E no começo era muito engraçado, né? Porque imagina, os brasileiros chegam num Vale de Brancos e começam a fazer vinhos tintos, né? Então ninguém dava a mínima bola para a gente. Tipo, como pode, né? O pessoal não entrava na cabeça deles. Como pode esses brasileiros quererem fazer vinho tinto aqui? Mas deu muito certo, assim, deu muito certo. O vinhedo ele é orgânico, a gente tem ele plantado no que se chama de super alta densidade, é tudo pertinho, as fileiras assim elas estão separadas a 1,5 metro, uma densidade bastante alta. A irrigação é toda feita com energia solar. A gente tem uma preocupação bastante grande com o cuidado da natureza aqui, então toda a irrigação é solar. Tudo que sai da bodega, por exemplo, todos os restos de uva, né, semente, pele, tudo isso a gente composta e isso vai virar fertilizante, que a gente usa como fertilizante, a gente não usa fertilizante químico. Então o vinhedo é muito bem cuidado. O bacana de quem vem aqui para conhecer a gente é que está tudo do lado, então dá para ver tudo, uma variedade do lado da outra, ver como que elas são diferentes, o que é incrível, né? Porque você pega, por exemplo, você olha, tudo é igual. E você vai ver uma variedade do lado da outra, aí você percebe que é tudo diferente, né? Uma tem uma folha de um jeito, a outra tem o cachinho do outro, então é muito bacana isso. E aí, a bodega, para entrar na pergunta do Alexandre, essa sim é a mais diferente de todas, porque a nossa bodega a gente construiu com containers, são containers reefers, esses containers refrigerados, né? E nesses containers é que a gente guarda, por exemplo, todas as barricas, todas as garrafas de vinho, tudo lá. E junto com esses containers tem uma bodega mesmo, uma bodega, um galpão. Sim, um galpão. Um galpão que é onde a gente vinifica. O bacana dos containers é que, como eles são isolados, e aqui em Casablanca a gente tem essas variações de temperatura que são gigantes entre dia e noite. Sim, verdade. A gente não precisa de energia elétrica para guardar o vinho na temperatura perfeita. Então, se você vem para cá, qualquer época do ano, a temperatura dentro dos containers está a 15 graus. E a gente não usa energia elétrica para isso. É simplesmente, naturalmente, ele se mantém a 15 graus porque
existe essa variação de temperatura entre dias e noites. Então, em geral, o que a gente faz, por exemplo, agora no inverno, a gente deixa a porta dos contêineres aberta durante o dia, o arzinho mais quente entra e a gente fecha à noite. E no verão é o contrário. A gente abre a porta à noite, o ar gelado entra e a gente fecha durante o dia. E com isso a gente tem temperatura controlada dentro do Um contêiner. sistema super engenhoso. Sim, e ambientalmente correto, né? Não afeta o meio ambiente. Não, assim, é genial. Isso foi coisa do Atílio, óbvio, né? Mas é um sistema mega engenhoso, mega engenhoso. Na bodega somos nós dois trabalhando, a gente faz tudo, literalmente a gente faz tudo. A maneira de fazer o vinho, eu diria que é muito mais intuitiva, no sentido de que a gente... Para quem vem aqui, vocês vão ver que a gente tem uma bodega muito bem equipada. Em termos de equipamentos, é muito bem equipada, mas a gente gosta dos equipamentos para nos ajudarem a fazer o trabalho de uma maneira mais simples. Então, por exemplo, em termos de decidir os próximos passos, é tudo na degustação. A gente confia muito mais na gente degustando para definir a vinificação do que seguir parâmetros físico-químicos. Quer dizer, a gente não fica analisando muito para como está isso agora, como está isso agora. Não, a gente prefere... a gente é muito mais sensível no paladar do que acreditar muito em análises. A gente faz as análises um pouco para corroborar o que a gente está sentindo. Mas a gente não se guia pelas análises. É muito mais intuitivo o que a gente faz. Ah, que legal. O Alexandre gostou, tá dando parabéns. E tem outro seguidor aqui que estava falando do valor dos vinhos. Falando que os vinhos aqui no Brasil são tão caríssimos, né? Por causa dos impostos. Dos impostos. Os vinhos chegam aqui bem mais caros. É muito mais caro. E isso eu sei porque a gente era importador de vinhos no Brasil, então eu sei que a vida do importador no Brasil não é fácil. Quando você pega uma garrafa de vinho no Brasil, 55%, 60% daquela garrafa, o preço daquela garrafa são impostos. Então, realmente, acaba chegando no Brasil com um valor bastante mais alto do que aqui. Em geral, é tipo 3 vezes mais caro do que os preços que estão aqui. Sim, aí a gente às vezes pega algumas vinícolas que têm os vinhos mais caros, que aqui no Brasil é impossível de se comprar. Não, só quando a gente viaja mesmo, né? Porque não dá. Aí são as 16 garrafas na mala, olha, com a mala de mão. Eu não falo nada, é loucura. Essa é a parte boa, porque pelo menos para o Brasil você pode levar bastante garrafa. É a mala do Bernardo, a mala nossa, a minha dele. E o Maurício, 24 horas antes, começa uma crise. Que eu pego a balança e começo a medir. Porque dia você vai passar mal. Mas eu sempre compro uma mala a mais também. Gente, é cômico. Eu preciso gravar um vlog para vocês verem, porque é cômico. Ele não dorme. Ele fica medindo as malas. Eu tenho que aproveitar. É muito caro pagar taxa extra, eu tenho que aproveitar, porque, nossa, a gente sabe que aqui é absurdo. Não tem como você comparar o valor de um vinho para gente que gosta de vinho, que consome vinho. Não tem jeito. A Maria que fez a pergunta do preço dos vinhos. E ela tá falando, vou ter que ir aí. Vai sim, Maria. Vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. A partir do ano que vem, a gente está com um projeto novo só para conhecer vinícolas, viajando com Chile à la carte. Então, a gente vai montar grupos de pessoas para conhecer vinícolas. E se você quiser fazer uma coisa mais, como que se diz, não quiser viajar com muita gente, a gente monta roteiros personalizados de acordo com você e com a sua família. É só entrar em contato com a gente, tá? E a Cecília também falou que a mala dela... Célia, desculpa. Que a mala dela também veio cheia. Depois o problema é colocar na adega. Verdade. Mas aqui a gente toma tudo, Célia. Não toma. Aliás, está sendo um problema, porque eu não tenho acabando. Ela veio visitar a gente aqui. Mas você sabe que tem uma outra coisa, né? Isso. Quarentena está acabando com os vinhos. No Brasil, a gente não pode mandar vinhos para o Brasil, né? Para outros países a gente pode. Então, por exemplo, sei lá, a semana passada mandei vinhos para Seul, na Coreia.
E os vinhos chegam lá em uma semana e a pessoa recebe e tudo bem. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, em uma semana chega e tudo bem. Mas no Brasil tem Gente, é uma tudo linha, difícil. é tudo Pois é, é tudo difícil pro nosso lado. não ajuda muito, não ajuda muito. Tem que vir aqui, mas essa é a parte boa. O pessoal tem Essa que é a vir parte aqui para boa. conhecer. Pois é, podem mandar o direct lá, viaja todo mundo com Chile à la carte. Isso é bem. A gente leva. E assim, uma coisa que eu sempre falo também, que é bem legal, é que o vinho na vinícola tem outro gosto. Isso, o Christian também tá participando bem aqui, falou que morou muito tempo no Brasil. Que bueno, Christian! Seja bem-vindo ao nosso canal. É que eu acho que tudo que você vive tem mais sabor. No fundo é isso, né? Então, É. quando você está na vinícola, você vê como as coisas são feitas, você está em contato com tudo. Aqui, por exemplo, quando vem visita, sou eu que atendo. Então, a experiência é completamente diferente. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, sou eu que vou explicar. Então, eu acho que isso dá um temperinho na garrafa Dá. que é especial. Acho que realmente é muito bacana poder ter essa experiência de ver onde o vinho é feito em loco, né? Como faz as coisas ali, né? Então, E eu acho que as bodegas pequenas também trazem uma história, sabe? É um amor, é uma paixão. Não que as grandes não tenham, mas A experiência é outra. a experiência é outra. Elas são mais industrializadas, precisam ser visitadas? Precisam. Mas as bodegas pequenas, elas mostram realmente a união, é a paixão, é o amor por aquilo que as bodegas grandes mostram de uma maneira muito superficial, né? Mais como um negócio. Então, a gente é apaixonado por bodega pequena. e aqui em Casablanca é bacana. A gente tem um grupo que a gente chama Vinícolas de Autor. E a gente desenvolveu um roteiro só pelas vinícolas pequenas. E aí a gente juntou com um hotel, com restaurantes. Então, tem um roteiro de 2 dias que as pessoas podem passar 2 dias no Vale de Casablanca, que isso é outra coisa, né? Você ter a experiência de dormir aqui no Vale, perceber essa diferença de temperatura que eu estou falando, porque quando você vem de Santiago e volta, você acaba não vivenciando isso. Oi, Bernardo. Olha a tia ali. Fala, oi, pessoal. Oi. Fala, oi, pessoal, filho. Ele fala, oi, galera. Fala. Tem dia que ele fica brincando na frente do espelho. Oi, pessoal. Dá like no canal, aperta o sininho. Comenta aí embaixo. Aí fala aí com a galerinha, fala oi. Que barato. Mas esse roteiro que eu estava falando é bem legal, assim, das pessoas poderem dormir aqui e entenderem exatamente o que é o clima do Vale do Casablanca, e por que os vinhos do Vale do Casablanca são tão diferentes. Porque a gente tem uma influência da costa que os outros vales do Chile não têm. E isso você só consegue perceber dormindo aqui, vendo que a noite é muito fria, sempre muito fria, que as manhãs sempre tem neblina. Então, é muito diferente o clima que a gente tem aqui em Casablanca, apesar de a gente estar 1 hora de Santiago, é muito pertinho, só que o clima que a gente tem aqui é completamente diferente do que eles têm lá. Ontem eu coloquei era tipo 9 horas da manhã, eu estava caminhando pelo vinhedo, que a gente sempre vai caminhar de manhã, e estava tudo neblinado. Aí eu resolvi tirar umas fotos e coloquei lá no meu stories, lá naqueles destacados. Se o pessoal dá uma olhada lá, eles vão ver o que é a influência da neblina em Casablanca. Tá tudo branco, 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 assim. Então é bacana se as pessoas tiverem oportunidade de vir para cá e dormir aqui no Vale, é muito bacana para poder vivenciar um pouco mais o que impacta tão fortemente a qualidade dos vinhos do Casablanca, que é literalmente o clima que a gente tem aqui, que é muito mais frio que o resto dos outros vales do Chile, né? É verdade. Isso que dá essa característica toda especial ao Casablanca. A gente tem vídeos também de 2018 chegando. A gente tinha ficado em Valparaíso, só que a gente ia muito cedo para o Casablanca, porque os dias são corridos para gravar tudo, né? E tirar foto, demora.
Não é uma coisa assim muito simples. Aham. E a gente chegando, né? Sempre pegava essa 6 neblina, graus, 7 graus. aí daqui a pouco o sol começava a rasgar, aí vinha, tava aquele céu azul, que não, aquele O azul céu, sem uma nuvem. É o que, uma o das coisas que céu mais eu gosto é o azul do céu. O no azul do Chile. céu não tem igual. É que aqui é muito limpo, né? Então, e É, esse é o nosso dia normal, quer dizer, mesmo no verão, você está aqui, você tem a neblina, assim, você Né? acorda de manhã, tá 5 graus, 6 graus geladinho. Nunca dormi sem cobertor, nunca dormi sem cobertor, sempre com cobertor. Então, é sempre muito frio. Só que daí você acorda, tá assim, né, com aquele friozinho e tal, abre a janela, tudo neblina, e dali a pouco sai aquele sol assim, radiante, aquele céu azul maravilhoso, maravilhoso. A temperatura sobe, 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 né? No verão a gente tem assim, tipo, 6, 7 graus de manhã, 30 graus à tarde, É. aí você começa, tira os casacos, isso. aí durante o dia você nem quer ficar no sol porque é muito calor. É, Esse é o nosso dia a dia. Então, e é muito bonito, né? É muito bonito, é. é muito bonito. É. E sempre com ventinho. Pode estar, tipo, 30 graus, muito calor, só que se você está na sombra por causa do ventinho que vem da costa, né? A gente está a 20 É quilômetros do frio. mar, aquele ventinho gelado. Então, assim, eu estou sempre de manga comprida. No verão eu estou de manga comprida, porque se você está na sombra, o ventinho gelado está 30 graus ali, É. mas você está com friozinho também. Ah, eu A amo esse sele- clima do Casablanca. Não, eu amo, assim, de verdade, às vezes, eu adoro o sol, eu gosto do sol que a gente tem aqui, mas eu não gosto de mormaço mais, acho que eu já tive muito mormaço no Brasil, então eu já não curto mais o mormaço. Eu sofro com o frio, que no inverno aqui é muito frio, mas acho que se eu tivesse que escolher entre o frio do Casablanca e o mormaço do Brasil, eu ainda fico com o frio do Casablanca por causa das outras estações do ano. Com certeza, com certeza. E quais são os vinhos que vocês estão produzindo hoje? O que você É, tem para. o Christian tá perguntando aqui também. Olha só, eu tenho algumas garrafas aqui, vou mostrar para vocês. A gente faz. A minha tela está congelada, então vocês me dizem se dá para ver. Dá para ver esse aqui? Tá, Sim. Tem dá que sim. subir e abaixar, dá? Então, Pinot esse é o Noir. Pinot Noir, que é a variedade mais emblemática aqui do Vale do Casablanca. Sim. A gente faz Cabernet Franc, que essa é uma variedade pelo qual a gente é muito conhecido. Esse Cabernet Franc saiu com 93 pontos em vários guias aí do Chile. Ah, A que gente, bom. a gente faz Grenache, que a gente chama de Grenache the First, o primeiro, porque literalmente a gente plantou o primeiro vinhedo de Grenache do Vale. Foi um vinhedo que quando a gente plantou, todo mundo falou, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Deu muito certo, então ficou bem bacana. O que mais que a gente faz? Malbec. Esse está vazio, porque isso aqui foi o que a gente tomou ontem à noite. A garrafa está vazia. Esse é o Malbec que eu estava comentando com vocês, que saiu eleito o melhor Malbec do Chile. Para a gente foi um orgulho tremendo, porque foi Vai a ter, né? primeira safra do nosso vinhedo sendo eleito o melhor do Chile. Para a gente foi assim um motivo de muito, muito orgulho. A gente faz Sauvignon Blanc, mas aqui eu já não tenho mais Sauvignon Blanc, esgotaram todas as garrafas, o Sauvignon Blanc só tem no Brasil. A gente faz também Âmbar. Âmbar é um vinho laranja. Isso que eu queria perguntar Gente, exatamente, quero que provar. eu vi outra live sua e fiquei muito interessado nisso aí, Já cara. estou querendo provar, gente. Não dá. Esse vinho é muito legal. Um vinho laranja é um vinho que você usa uvas brancas, nesse caso é um Viognier e Roussanne, metade, metade. Só que quando a gente faz um vinho branco, a gente prensa as uvas e fermenta só o suco, né? No caso do vinho laranja, a gente fermenta a uva inteira, com as peles. Então, ele termina sendo um vinho com muito mais estrutura, com muito mais corpo, muito aromático. O âmbar tem um aroma assim, muito de frutas brancas, tipo pêssego, pera, maçã, damasco, umas notas assim de pele de laranja. É um vinho muito diferente.
É um vinho que tem muita estrutura, então que de repente, se você toma ele sem saber que ele é um branco, a Sim. estrutura de tinto. Na boca ele Fizer parece um vinho. Ele é uma um vinho. cata às cegas, né? Nossa, o maior. É muito legal. Isso A também, Mariana aqui no está elogiando o rótulo e a Célia também já está louca para provar. os E ela rótulos perguntou eu também que sobre desenhei. vinhos doces. Eu não te entendi. O que você me falou por último? Desculpa, ela perguntou também, a Célia, sobre vinhos doces. A gente faz um vinho doce que chama Dulce Fuerte. Não tenho a garrafa aqui comigo agora. A gente é fanático por vinho do Porto. No Brasil, a gente tomava muito vinho do Porto. Sabe aquela coisa que terminou o jantar, uma tacinha de vinho do Aham. Porto? Aí a gente chegou aqui no Chile, e no Chile não existe influência portuguesa. Não chegaram portugueses aqui no Chile. Então não existia vinho do Porto. E pra gente era como, sabe quando tá faltando alguma coisa? Assim, tipo, a gente terminava o jantar e faltava aquele pouquinho de vinho do Porto. Então a gente resolveu fazer um vinho parecido com o vinho do Porto. Só que a gente, óbvio, aqui não tem as uvas que se usam no vinho do Porto, então a gente usou Malbec e Syrah. Só que a gente fez a vinificação como se faz na região do Porto, lá em Portugal. Então, ele parece muito um vinho do Porto, chama Dulce Fuerte, porque literalmente ele é doce e é forte. Aqui no Chile foi meio que as pessoas ficaram embasbacadas no bom sentido, porque eles adoraram, assim, porque é um vinho muito gostoso, muito gostoso. A gente deixou ele envelhecendo 3 anos e meio nas barricas antes de liberar para venda. E foi uma surpresa para muita gente, porque as pessoas não estavam acostumadas com esse estilo de vinho. Então, agora a gente já tem um vinho doce também. A gente lançou esse vinho um ano atrás, mais ou menos. É recente esse vinho. Mas tá muito bacana. Eu vi alguém aqui perguntando no Chile onde vende. Isso, é o Isso. Christian. Atualmente, na nossa página, é o jeito mais fácil, que é atilho com 2 T's, moc, mlci.com, ou então também na página do Move La Tienda. Então, nesses 2 lugares dá para encontrar os nossos. Depois você me manda o link da segunda que eu coloco na descrição da live, que vai ficar salva para o pessoal poder entrar e conhecer. A da Atilho eu já sei, mas a segunda opção... Né? E também, se vocês tiverem como comprar aqui no Brasil, tiver o distribuidor, a gente coloca também. Bacana. No Brasil, a Edega é quem vende. A Edega é uma importadora de vinhos, eles estão baseados em Curitiba, mas eles despacham para todo o Brasil. Então, aí é edega.com.br, é fácil. O MOV que eu tinha comentado é uma associação que existe aqui no Chile, que é uma associação de pequenos produtores de vinho. Independente, né? Independentes. Ontem a gente teve assembleia, e as nossas assembleias são sempre muito divertidas, porque a gente se junta, tem 2 assembleias anuais, a gente sempre se junta, discute todos os assuntos que são sérios pela manhã, e depois tem um mega almoço sempre, com muito vinho, a gente se diverte muito. Às vezes, a assembleia do verão foi na Rucumilha, que é um outro amigo nosso, sócio do MOV também, e teve gente que levou barraca para ficar para lá para dormir, porque, claro, o pessoal toma, bebe todas, e nem sempre não dá tem para condição de ainda mais com leitura, né? E ontem foi uma assembleia diferente, porque foi uma assembleia online, né, pelo Zoom, então foi uma assembleia diferente, essa de ontem. Foi a primeira vez que a gente faz uma assembleia online. Experiência diferente. Também foi a assembleia mais curta que a gente teve, e também acho que foi a única assembleia que a gente começou no horário, porque a gente nunca começa. Porque essas quarentenas. acaba que no online vai sendo mais objetivo, o pessoal consegue desenvolver os assuntos. Infelizmente não tem essa proximidade que a gente tanto aprecia, que o vinho também sempre estimula, que o vinho, eu sempre falo a mesma coisa, o vinho é um catalisador de conversas, ele aproxima muito a gente. Isso é que é o legal também, que a gente sempre fala, pessoal, vai conhecer as pequenas bodegas, porque você sempre entra como cliente, você sai como um amigo. São sempre coisas que é muito diferente de você conhecer uma grande marca.
Não, é bem isso mesmo. E eu vejo aqui, por exemplo, eu realmente faço amigos. Tem muita gente que acaba virando meu amigo depois de passar por aqui. E mesmo que a gente fique em contato tão pouco tempo aqui, depois você vai estreitando a amizade pelos Claro. canais online, por exemplo, né? Através de Facebook ou de Instagram. Então é muito bacana, é muito bacana. A gente tem um cachorro que é o Frank. O Frank é um popstar, assim. Então ele está sempre vivo quando os visitantes chegam. E ele é o maior. Em chilenês a gente fala grunhon. Ele é Uhum. tipo. Como que fala? Como fala isso em português? Encrencadinho, assim, sabe? Tipo, ele não deixa Uhum. ninguém encrencar nele. O pessoal é doido para passar a mão nele. Ele é um labrador preto, assim. Doido para passar a mão nele, ele não deixa, ele late se alguém vai tentar passar a mão nele. Assim, é o maior, né? Mais invocado. Invocadinho, essa é a palavra, ele é invocadinho. Só que ele adora receber os visitantes. Tipo, se eu deixo ele fechado para não vir comigo se tem alguém aqui, nossa, aí que ele reclama, ele faz um escarcéu. Mas tem essas coisas, assim, de quando você tem um contato pessoal que é diferente, né? Então, eu sinto muita falta disso, do contato pessoal que a gente tinha e que agora a gente não tem mais. Assim. É muito bacana que a gente pode, pelo menos, substituir uma parte disso pelo digital, né? Como a gente está fazendo hoje, pelo menos a gente pode ver, né? E ver as emoções que passam também. Mas eu realmente gostaria que terminasse tudo isso e que a gente voltasse para a nossa vida anterior. Eu gostava mais dela. É verdade. Com certeza. A gente também tá morrendo de saudade. Nossa, é engraçado eu falar isso, mas é verdade. Eu sinto falta do cheiro das vinícolas, gente. Porque eu sempre falo isso nos vídeos. O cheiro é espetacular, né? Aí vai a memória olfativa que começa a Sim, ativar e te levar a várias eu memórias sinto falta desse cheiro. Eu sinto falta do vento, do ambiente, do do ambiente, tempo. das amizades. Aqui o pessoal, quando entra na nossa sala de barricas, todo mundo ama, né? Porque vem aquele aroma da barrica, que é um aroma assim, de carvalho misturado com vinho, né? É uma coisa que fica realmente, que fica, é muito gostoso, é muito gostoso. Então, mas eu tenho esperança que vão achar uma vacina para tudo isso. Tem um monte de gente no mundo inteligente pensando nisso, então tomara que eles consigam vir com uma novidade Sim. logo. Já tem aí umas 3 vacinas bem Avançadas aí. bem avançadas, né? Então, eu acredito que logo isso vai acontecer e que a gente crie imunidade também. Sim, com certeza. A gente, isso é um ciclo, né? Um processo, Infelizmente, né? a gente teve esse baque todo, mas é um aprendizado. Aham. Aí vai ser uma nova realidade, a gente vai passar por um bom período de readaptação, de entender melhor como vão funcionar as nossas relações humanas, Sim. mais cuidado com a saúde e sendo mais sanitários em algumas coisas, com alguns cuidados mais presentes, mas a gente sabe que também daqui a pouco a gente já superou isso e está todo mundo doido para viajar de novo Com certeza. e Eu conhecer. recebo no meu direct o tempo todo. Dá para ir em setembro? Outubro? A gente ainda não sabe, né? Eu acho Pois que é, exatamente. Ainda mais que a gente está vendo que tem tanta neve agora e está todo mundo Nossa, o doido. pessoal tá tá louco. lindíssimo, porque esse ano, assim, para que as pessoas tenham um pouco de referência, né? O ano passado a gente teve 95 milímetros de chuva aqui em casa, no nosso campo, né? 95 milímetros é o que chove, de repente, quando dá uma chuva mais forte no Brasil, um dia é 95 milímetros. Foi o que choveu no ano inteiro. E quando não chove, não tem acúmulo de neve. E esse ano, hoje está chovendo, estou achando maravilhoso, estou escutando, falando com vocês, escutando chuvinha aqui atrás. Esse ano já choveu 160. E estamos no começo da temporada ainda de chuvas, né? Então vai chover, espero, dedos cruzados, eu acho que vai chover bastante mais. Então você olha a cordilheira, eu tenho amigos que moram em Santiago, eles me mandam fotos assim de onde eles estão. As fotos são espetaculares, a cordilheira está maravilhosa, está linda, 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 toda branquinha, tá muito bonito, tá muito bonito. Eu acho que a natureza conseguiu.
Até a natureza está conseguindo se recuperar também nesse período de menos estresse. Tem um lado bom. Ó, o Christian tá falando que acho que tá Tilã. nevando, né? Tilã. Tá nevando. Então, tá lindo, assim, todas as estações estão cobertas de neve, ainda estão fechadas, né, porque não se permite, mas está tudo muito bonito, realmente está tudo muito bonito. A gente tem a sorte de pelo menos ver fotos, né? E a garantia da água também, né? Porque a neve traz o abastecimento para Santiago, né? Então, para o Chile inteiro, porque para a gente, Chile por inteiro. exemplo, Chile todo. o Chile inteiro, Então, para a gente, por exemplo, o ano passado foi um ano dramático desse ponto de vista, porque para você ter a planta necessita de água, né? Então, teve que ser praticamente todo o ano com irrigação, o que não é comum para a gente. Em geral, a gente irriga entre novembro, dezembro, até a colheita. Então, é 3, no máximo 4 meses de irrigação que a gente ocupa aqui. E o ano passado a gente teve que começar a irrigar em setembro, quer dizer, com 2, 3 meses antes. E, claro, a água aqui é um recurso absolutamente escasso. Então, por isso que a gente aqui, por exemplo, no vinhedo, a gente irriga pouco, é uma vez por semana só que a gente dá água para cada planta. O vinhedo ele é todo tecnificado para justamente a gente saber que setor precisa de água, então a gente só vai dar água quando as plantas precisam, justamente para conservar mais a água que a gente tem, né? Então, hoje a gente está feliz. Assim, eu estava olhando os numerozinhos de pluviometria e estamos indo bem. Tomara que esse ano a gente consiga recuperar o que não veio ano passado, que venha esse ano, para a gente poder ter um pouco mais de água. Com certeza. Com certeza vai ter uma compensação de alguma maneira, a gente vai conseguir equilibrar isso. Tomara. A única coisa que a gente pode fazer é torcer para isso, né? Porque o que mais que a gente pode fazer? Continuar trabalhando para seguir e para que dê tudo certo. A gente não tem como olhar de outra maneira. Ângela, eu queria te agradecer muito a sua presença, que a gente já está chegando aqui no final da nossa hora de live. Muito rápido! Sempre vai rápido. As conversas sempre vão muito rápido. Foi um prazer. A gente espera realmente que vocês continuem bem aí enquanto essa pandemia não se controla, não se define o final dela. E logo que abra as fronteiras, que a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Poder conhecer o vinhedo, que eu quero muito, provar os vinhos e mostrar para todos os nossos seguidores, né? Exatamente, mostrar mais um destino que a gente acredita que todos devam conhecer, porque a gente sempre valoriza exatamente isso, que são as pequenas propriedades que produzem, na minha opinião, os melhores vinhos e as melhores experiências. Acho que o Christian está perguntando o seu e-mail. Meu e-mail? Não, a Chile Lacata. Tá. Christian, faz um direct pra gente que a gente te passa o nosso contato. Isso. E queria mandar um beijinho para os amigos do Brasil Desconhecido, para o amigo do Brasil Desconhecido, que é um amigo nosso, seguidor, que tem um trabalho lindo pelo Brasil. E para o Rian também, do History Trip, que é um amigo nosso também, que tem um trabalho lindo. Obrigada, gente, por estarem aqui. A gente fica muito feliz de ver todo mundo. E obrigado a você, Ângela, e ao Atílio, claro, por levarem a nossa bandeira para o Chile e representar tão bem, porque apesar da gente sinceramente, não conheço seus vinhos, não tive o prazer ainda de prová-los, mas tudo que eu busquei, tudo que eu li, não se fala nada do que elogios. Deu aquele gostinho de tentar conhecer, a gente vai buscar aqui na representante do Brasil e logo, logo vamos estar buscando aí.
Eu fiquei muito feliz porque ontem a gente saiu na Vejinha, na Veja de São Paulo, né? Eu falei, puxa, que bacana, né? Tá aqui no Chile, um casal de brasileiros, uma empresa tão pequena, e de É, repente saiu na Veja, que é uma revista gigante. legal. Sim, Eu fiquei muito feliz. Mas eu acho que quando a gente trabalha com amor e com Exato. não só amor, mas também com força para fazer, as coisas resultam bem. Então eu realmente acredito que a gente tem que trabalhar A assim. gente está Foi um nos prazer. nossos últimos 20 segundos. Um prazer. Então, Obrigado deixa eu ao pessoal da fazer, quando ONG vocês também que vierem para apresentou cá, a vocês gente. têm que vir aqui. A gente tem que tomar uma tacinha juntos para poder Com celebrar certeza. tudo isso. vamos sim, vamos continuar se falando. Tchau.